A gente fala dos números do mercado financeiro, porque com os investidores atentos à cena política local e acompanhando, claro, os desdobramentos na disputa comercial entre Estados Unidos e China, o dólar subiu bastante, fechou a 0,97%, cotado a R$ 4,34 na compra e R$ 4,35 na venda. É o maior patamar de fechamento desde 28 de setembro do ano passado. Já o Ibovespa, que é o índice de referência do mercado acionário brasileiro, caiu 1,75% a 90.024 pontos, com um volume financeiro de pouco mais de 17 bilhões de reais. Bom, e agora a gente vai repercutir esses números do mercado financeiro, conversando aqui agora ao vivo no estúdio com o Rafael Figueiredo, que é analista da Eleven Financial. Oi, Rafael, boa noite para você. Olá, Cíntia, boa noite. Bom, a gente estava conversando aqui, né, antes de começar a entrevista, que você disse que a Bolsa, no mês de maio, costuma já ter esse cenário que a gente viu hoje, né? Explica pra gente por quê. É um efeito sazonal, né? A gente, tradicionalmente, eu fiz esse estudo ontem, nos últimos 25 anos, o mês de maio costuma ser o pior, tem o menor rendimento no mercado. Para você ter uma ideia, o pior mês, que é o mês de maio, é uma rentabilidade média de 0,36%, enquanto o melhor mês nos últimos 25 anos foi janeiro, com uma rentabilidade média em torno de 5%. Ou seja, e o que acontece isso? Geralmente é um efeito de correção de preços por conta de atividade econômica. Nos Estados Unidos, é muito comum essa expressão de você vender em maio e fuga para a zona de proteção e acaba repercutindo muito no mercado local. A atividade econômica ela tem os seus movimentos cíclicos, né? Hora um pouco mais intensa, que geralmente é mais para o final do ano, início de novembro, dezembro, com as questões de final de ano, 13º. Entra mais dinheiro, né? Acaba Normal. ficando mais a economia mais ativa, mais firme, e quando está no finalzinho de abril, iniciando o mês de maio, vem alguma contração, geralmente é um efeito sazonal, não se repete com muita frequência, mas o mês de maio, se continuar com essa queda que a gente está assistindo para esse mês, será o 10º ano consecutivo de queda para o mês de maio no mercado. Muito curioso, né? Agora a gente repercute, né, esses números de hoje que deixaram o mercado completamente turbulento, né? Com a alta do dólar, passando aí dos R$ 4,00 pela primeira vez este ano e também uma queda muito significativa na Bolsa. Quais são os fatores, né, que você lista para essa queda e para essa alta? Olha, a gente vê um movimento de inércia ao longo dessa semana com o mal-estar dos investidores. Vamos começar falando com os dados da economia, dados do IBCBR, de atividade econômica, abaixo do esperado. Os dados de serviços também bem abaixo do esperado, mostrando falta de inspiração, de ímpeto. A prévia do PIB também, A prévia né? do PIB, o IBCBR. A gente viu a derrota do governo na Câmara, né, chamando o ministro da Educação para prestar esclarecimentos. Esse mal-estar ele vai aumentando e fazendo um efeito bola de neve. E ainda combina com o efeito sazonal de maio, como explicou agora há pouco, o investidor acaba ficando impaciente. A gente vem de um movimento de correção de preço desde quando a Bolsa bateu os 100 mil pontos. Então é natural esperar um efeito forte, de correção não tão forte, mas é natural esperar. E no outro lado, como a Bolsa segue muito fraca, a fuga de capitais e a saída desse dinheiro em bolsa acaba indo para o dólar, que é uma zona de proteção. E aí o dólar, ultrapassando a marca dos R$ 4,00, tem dois motivos muito fortes que explicam isso. O primeiro, com a atividade econômica forte americana. Os Estados Unidos seguem uma atividade em pleno vapor, desemprego lá embaixo. Na contramão do que se previa para o mundo inteiro, né? Se previa Exato. uma queda de atividade econômica no mundo inteiro. Exatamente. E ele acaba até atenuando um pouco esse problema de falta de crescimento. Ele até melhora o crescimento da economia global com essa atividade um pouquinho mais forte. Então há uma demanda pela moeda americana por conta da moeda forte, por conta da economia forte. E, por outro lado, aqui o real acaba se desvalorizando por conta das nossas questões, a dificuldade de emplacar a reforma da Previdência, a questão da governabilidade, todo o entrelaçar do governo em articular para poder fazer a reforma da Previdência. Isso gera desconfiança, os investidores ficam com um pouco mais de medo, aversos ao risco, como a gente diz no mercado.
correm para o dólar, a gente vê o cenário de alta como a gente viu. Claro, a gente lembra, né, que quando o novo governo assumiu, havia uma expectativa muito positiva do mercado, né, desde antes de assumir, na verdade, quando assumiu, essa expectativa foi lá para cima, a gente teve números muito bons na Bolsa, os 100 mil pontos, né, que a gente até conversou aqui também, mas justamente com esses pontos que você trouxe, essas turbulências, como é que o mercado está enxergando esse governo agora? Olha, é importante ter um pouco de frieza quando a gente faz essa avaliação de mercado. Principalmente com bolsa de valores, oscila muito. Os dados da economia estão frágeis e cada vez mais os investidores, através da pesquisa Focus, aquela pesquisa semanal, vão colocando a atividade econômica, o PIB do Brasil, cada vez mais para baixo. Começamos lá em quase 3% e agora está ali em torno de 1,5%, 1,7%. Mas a visão cíclica, ela não mudou. A gente espera, desde o início do ano, né, a gente espera que haja turbulências. É um governo novo que precisa articular, precisa emplacar uma pauta extremamente difícil, que é a reforma da Previdência, impopular, e que isso deve trazer alguns entraves. Então, é preciso ter um pouco de frieza, de olhar o que é realmente uma mudança estrutural e o que realmente é muito ruído. Até agora, na minha avaliação, eu tenho visto muito ruído. De fato, é tudo muito difícil. Eu gosto de fazer um cenário de um avião em altitude, em plena altitude, só que passando por uma turbulência. Eu acho que esse é o cenário que a gente está vivendo e essa turbulência parece se estender por mais algum tempo. É normal essas dificuldades, mas que ainda tem um espaço para alguma melhora, desde que alguns passos importantes aconteçam. A confiança melhorou, aí ela diminui um pouco, a retração da economia vem para baixo. Mas aí, a partir do momento em que dá alguns pequenos sinais de melhora, como a gente teve, por exemplo, resultados do Dia das Mães, por exemplo, mostrou um pouco de melhora, resultados do Black Friday lá atrás, os dados do varejo melhoraram. Isso é capaz de puxar algum tipo de estímulo e fazer com que a máquina volte. Então, é preciso avaliar cada um desses detalhes para a gente poder emplacar e fazer uma avaliação crível de tudo que está acontecendo. Você imagina que, na sua avaliação como mercado, até o final do ano a gente deve ter esse cenário mais turbulento? Assim, eu acho que a gente usa a expressão no mercado chamada volatilidade, né, que é essa incerteza, esse risco. Eu acho que deve permanecer. Como eu disse, acho que a pauta fiscal ela é muito difícil, é normal que a gente passe por esses momentos de incerteza, mas ainda sigo numa ponta um pouco mais otimista. Eu acho que é com dificuldade, mas é para destravar essas dificuldades para a gente conseguir um espaço melhor e retomar a nossa economia, para diminuir o desemprego e aí começar a olhar a prosperidade, que no momento de turbulência é difícil ver. A gente teve dados hoje de negativos também de desemprego, acho que isso pode ter influenciado, né, no cenário político local, no cenário internacional, mais os dados de economia aqui dentro. Agora você falou sobre a Bolsa, né? Esse ano a gente teve uma grande expectativa em relação à Bolsa, além de passar de 1 milhão de investidores, passou dos 100 mil pontos, e a expectativa do mercado é que ela passasse até de 125 mil pontos ainda este ano. Dados os acontecimentos de hoje, nesse cenário negativo de hoje, como é que você espera a Bolsa daqui para frente? Então, os dados do primeiro trimestre, do resultado do primeiro trimestre das empresas vieram bons, apesar da gente ter esse sinal de atividade econômica um pouco mais frágil. A gente teve na margem algumas melhoras operacionais, as empresas estão desalavancadas, ou seja, diminuíram o nível de endividamento por conta da taxa de juros que segue em níveis baixos. Então, as empresas estão preparadas para uma retomada. Existe uma retomada cíclica, que é diferente daquela retomada de conjuntura, que é mais um efeito orgânico, que é uma coisa que está acontecendo muito nos Estados Unidos e que aqui ainda estamos um pouco afastados desse cenário. Mediante a este resultado operacional das empresas, a gente continua vendo um crescimento na Bolsa em função desses resultados cíclicos. Portanto, a gente acha que 123 mil pontos para um cenário com reforma, que é importante para emplacar a confiança e fazer a economia girar, seria o ponto ideal. A gente continua com esse cenário base para esse final desse ano. A expectativa do Congresso é que até julho passe a reforma da Previdência. Vamos aguardar, então. Sim. Obrigada, Rafael Figueiredo, que é analista da Eleven Financial e trouxe os detalhes para a gente aqui do fechamento do mercado hoje, que esteve bastante turbulento. Vamos agora às 6h40, hora de saber os destaques do Jornal da Band, daqui a pouquinho com a Alana Canepa.